Bom, galerinha, então, mais uma vez, bom dia a todos. Voltamos aí, segunda aulinha aí do dia, legal? Então, só para vocês se organizarem aí, principalmente aqueles que chegaram atrasados aí, chegaram para a segunda aula, tá? Hoje nós estamos iniciando aí o terceiro bimestre, certinho? Terceiro bimestre, tá, galera? E a gente inicia com um novo tópico, geometria espacial. E o primeiro item desse novo tópico aí, que é geometria espacial, é o estudo dos cilindros, certinho? Então, nós trabalhamos aí na primeira aula, praticamente a teoria inteira de estudo dos cilindros, e já resolvemos aí um exemplo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui rapidinho, para aqueles que entraram no segundo horário, eu vou passar rapidinho as minhas folhinhas da teoria, bacana, para a gente já dar continuidade aí aos exemplos e ver na prática como é que funciona aí o estudo dos cilindros, ok? Então, acompanhe aí, principalmente aqueles estudantes aí que não pegaram direitinho aí na primeira aula, ou aqueles que entraram na segunda aula. É rápido, tá, galera? Eu vou alternar minha câmera aqui, sejam todos bem-vindos. Outro detalhe, já postei para vocês a atividade 9 lá no mural de matemática, tá? Então, lá na sala de matemática, nas atividades dever de casa, está postada a atividade 9, para você me devolver até segunda-feira, até domingo, né? Meia-noite. Bacana? Então, você tem uma semana aí para me devolver essas atividades, e na segunda-feira a gente vai corrigir essas atividades aqui na aula. Bacana? Então, não deixe de fazer, tá, galera? Não deixe de fazer, porque no final essas pontuações aí, elas fazem muita diferença para vocês. Vai somando um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, e no final a tua nota ela dá uma crescidinha aí, legal? Então, não deixe de fazer as atividades. E lembrar mais uma vez do que eu sempre falo, as atividades, elas são super importantes para o crescimento intelectual de vocês, para o entendimento do conteúdo, legal? Então, não deixem de fazer as atividades que a gente posta para vocês aí. Bom, vou alternar aqui minha câmera para eu mostrar para vocês rapidinho aí um resuminho da primeira aula, legal? Então, tá aí. Ok. Tá aí um resuminho da nossa primeira aula, tá, galera? Então, nós falamos aí da definição de cilindro, certinho? Falamos que cilindro é um sólido geométrico que tem duas bases, elas são paralelas, legal? E a superfície lateral é arredondada, e ao longo do cilindro, né? Ao longo aqui da superfície alongada do cilindro, todos os diâmetros têm o mesmo comprimento. Essa é a definição de cilindro. Então, vimos aqui a definição de cilindro. Depois, nós falamos dos elementos do cilindro. Falamos que os elementos são a altura, a geratriz e raio da base. Eu acrescentei aqui o diâmetro para você, ok? E entenda o seguinte, a altura é a distância entre os planos das bases. A geratriz vai acompanhar a inclinação do eixo do cilindro. Por quê? Porque o cilindro ele pode ser reto ou ele pode ser o quê? Oblíquo. Se ele for reto, ó, bacana, a geratriz vai formar 90 graus aqui, ó, com os planos das bases. E aí a geratriz vai ser igual à altura do cilindro. Agora, se o cilindro ele tiver uma inclinação, ele for oblíquo, ó, então aqui o ângulo que a geratriz forma com os planos das bases são diferentes de 90 graus. E, lógico, a geratriz vai ser diferente da altura. Bom, depois falamos aqui especificamente das geratrizes, que as geratrizes são essas linhas em volta do cilindro, né, na superfície lateral do cilindro, que acompanham a inclinação do eixo do cilindro. Então, o eixo, ó, é esse segmento que liga a base superior à base inferior, certinho? O centro da base superior ao centro da base inferior, é o eixo. E aí essas linhas aí, ó, que são paralelas ao eixo, são chamados de quê?
de geratrizes. Legal? Então, essas são as geratrizes. Cuidado para você não confundir geratriz com altura, certinho? No cilindro reto, a geratriz tem o mesmo comprimento da altura. No cilindro oblíquo, não, tá? Então, cuidado com isso. Falamos de cilindro equilátero. Falamos que o cilindro equilátero é o cilindro reto que tem a altura igual a 2 vezes o raio. Se eu fizer um corte meridional, ou seja, de cima para baixo no cilindro, dividido ele em 2 partes iguais, eu vou formar aqui uma figura, né, do corte. Eu vou formar uma seção em forma de quadrado. Por isso o nome cilindro equilátero, porque o quadrado é uma figura plana equilátera. Então, no cilindro equilátero, não esqueça, a altura é igual a 2 vezes quem? O raio. Se você não lembrar disso daqui, você não resolve os exercícios. A gente vai ver nos exemplos. Aí falamos de cilindro de revolução. O que é o cilindro de revolução? É o cilindro determinado pela rotação de uma figura plana. No caso, a figura plana aqui é um retângulo. E aí, essa figura plana aqui é o retângulo, ela vai girar, tá? Em torno de um eixo que vai ser determinado por um dos lados dessa figura. Então, tá aqui, ó, esse lado do retângulo, ele vai girar em torno desse eixo, e aí, na hora que ele girar aqui em uma velocidade muito rápida, ele vai formar essa figura espacial chamada cilindro. Esse cilindro é chamado de cilindro de revolução. Legal? Bom, aí falamos também do cilindro aberto, né? Até para a gente identificar aqui as partes do cilindro direitinho, que é a superfície lateral e as bases. E aí nós mostramos que quando o cilindro é aberto, a superfície lateral é um retângulo, certinho? De base, 2πr, que é o comprimento da circunferência, onde essa linha vai se enrolar aqui, ó, na circunferência da base, e a altura aqui, que é a altura do cilindro. Então, comprimento aqui da superfície lateral do cilindro aberto, né, vai ser 2πr e a altura vai ser h. E lembrar que as bases são círculos, né, de raio Rzinho. Ok? Bom, aí falamos das fórmulas para começar a fazer aí os exemplos. Então, falamos aqui da área da base. A área da base do cilindro, como é um círculo, πr ao quadrado. A área lateral, como era aquele retângulo, é o produto das dimensões, né? Base vezes altura, a base é 2πr, tá? Pelo comprimento da circunferência onde ele se enrola, certinho? Vezes a altura do cilindro. A área total vai ser, como o cilindro tem 2 bases, vai ser 2 vezes a área da base, porque elas são iguais, mais a área lateral inteira, né? Então, 2πrh, ou 2πr ao quadrado mais 2πrh, tá? 2 vezes a área da base, 2πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πrh. E o volume é o produto das dimensões do cilindro. Como a base tem 2 dimensões e a altura é a terceira dimensão, então a área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado vezes h. Então, essas são as fórmulas para trabalhar com o cilindro. Falamos aí de seção meridiana, né? Falamos que a seção meridiana é determinada pelo corte do cilindro de cima para baixo, dividindo ele ao meio. Então, quando eu corto o cilindro de cima para baixo, dividindo ele ao meio, eu formo uma seção. Essa seção normalmente é um retângulo. E para calcular a área do retângulo, é base vezes altura. Quando essa seção for um quadrado, é porque o cilindro ele vai ser o quê? Equilátero, certinho? Então, quando a seção meridiana for um quadrado, é porque o cilindro ele é o quê? Equilátero, legal? E para calcular a área da seção meridiana, vai ser sempre o quê? Base, que é 2R, vezes a altura. Lembrar que 2R é o diâmetro da base. Então, 2R vezes H, ó. 2R vezes H é a área da seção meridiana de um cilindro. E aí, galerinha, nós fizemos aqui o primeiro exemplo, não sei se você lembra, nós fizemos o primeiro exemplo, ele queria saber, ó, quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a lata de óleo indicada na figura abaixo. Então, tá aqui a lata de óleo, né? Essa lata de óleo tinha diâmetro igual a
8 centímetros e a altura igual a 19 centímetros. Então, o que aconteceu? Eu vim aqui, se ele quer a quantidade de material gasto para fabricar essa lata, ele quer a superfície total de material que essa lata vai gastar, né? Então, ele quer, na verdade, a área total. O que é a área total de um cilindro? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Como o raio da base eu não tinha, eu tinha o diâmetro, eu calculei aqui rapidinho o raio da base como? Pegando o diâmetro e dividindo por 2, ó. 8 dividido por 2 deu 4. Ó. Então, aí aqui eu já consigo calcular a área da base, ó, 2πr ao quadrado, ó, 2π vezes 4 ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πrh. O raio é 4 e a altura é 19. Então, 2π vezes 4 vezes 19. Trabalhando aqui as continhas na primeira parte, eu tenho 32π. Trabalhando as continhas na segunda parte, eu tenho 152π. Somando as duas partes aqui, ó, eu tenho 184π centímetros quadrados. Então, essa aqui é a quantidade em superfície do material usado para confeccionar a lata em forma de cilindro. Falei também que quando ele não falar nada no texto sobre o π, é porque a resposta vai ser dada em função do π. Legal? Então, aqui não precisa transformar. E agora, galera, nós vamos para o exemplo número 2, tá? Bacana? Vou para o exemplo número 2. Certinho? Vamos lá. Então, recapitulagem aí geral. Vamos para o exemplo número 2, para aqueles que começaram a segunda aula aí. Lembrar que nós estamos agora no terceiro bimestre, tá, galera? Exemplo 2. Um cilindro tem área total de 16 π metros quadrados. Sabendo que o raio da base mede 1/3 da altura, calcule a área lateral do cilindro. Então, vamos lá, ó, vamos desenhar aqui um cilindrozinho rápido, ó, né? Quando ele não fala nada é porque o cilindro é reto, tá? Então, tá aqui, vou desenhar um cilindrozinho rápido, certinho, ó. Aqui as linhas da superfície lateral são as geratrizes, ó. Ok, ó. Base inferior, base superior, só um esboçozinho, tá, galera? Aí eu tenho aqui, ó, o raio da base, ó. Tem aqui o raio da base, ó, certinho, ó. Base inferior e base superior, ó. Tem aí os raios, tem aqui a altura, ó. Certinho, ó. Então, esse aqui é o R, ó. Isso aqui é H, ó. R da superior, R da inferior e a altura. Aí ele falou assim, ó. O raio da base mede 1/3 da altura. Isso quer dizer o seguinte, ó. Que esse raio aqui é igual a 1/3 de H, ó, certo? Aí, se eu não quiser trabalhar com fração, galera, ó, se eu não quiser trabalhar com fração, eu posso fazer exatamente isso. Pego o 3 que está dividindo aqui, ó, passo para lá multiplicando, e aí vai ficar assim, ó, 1 vezes H, H, e 3 vezes R, 3R, ou seja, a altura é igual a 3 vezes o raio. Então, essa altura aqui é igual a 3R. Tá aí, ó. Aí ele me deu, galera, ó, a área total do cilindro, ó. Quem que é a área total do cilindro aqui, ó? A área total, ele me falou que é 16 π metros quadrados, ó. Ele me falou aqui da área total do cilindro. E ele quer que a gente calcule a área lateral do cilindro, ó. Então, ele quer que a gente calcule isso daqui, ó, a área lateral, certinho? Para calcular a área lateral do cilindro, tá? Qual que é a formulazinha da área lateral? A área lateral é 2πr vezes H. Eu vou precisar do raio e vou precisar da altura, tá? Então, como é que eu vou descobrir o raio e a altura? Pela área total que ele me deu, certinho? E também por essa relação que ele me falou que a altura é igual a 3 vezes o raio. Então, o que eu vou fazer? Ó?
Onde tem área total aqui, eu vou substituir por quem? Vamos lá, ó. A área total vai ser o quê? 2 vezes a área da base, ó, mais a área lateral, ó, que é igual a quem? A 16π metros quadrados, certinho? Então, eu tenho essa equação aqui para ser trabalhada, ok? Então, onde tem área da base, ó, eu vou colocar aqui, ó, a fórmula da área da base, πr ao quadrado. E onde tem área lateral, eu vou colocar a fórmula da área lateral, ó, 2πr vezes quem? H. Tudo isso tem que dar quanto? 16π. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai olhar o que ele te deu, né, de elementos, montar aqui tudo que você precisa montar e verificar o que ele quer. O que ele quer? Ele não quer área lateral, então eu preciso do raio e da altura. Então, raio e altura vão sair pelo que ele me deu, ó, que ele falou que a altura é igual a 3R e a área total é 16π metros quadrados. Onde tinha área total, eu coloquei a fórmula da área total. E aqui eu vou substituir os elementos que eu tenho e descobrir ou H ou R, o que for melhor, tá? Eu descobrindo H, eu acho R. Eu descobrindo R, eu acho H. Tanto faz, tá? Bom, primeira coisa que eu estou observando aqui, ó. Eu vou colocar em evidência aqui, ó, tá? O 2π. Eu não vou colocar o 2πr, não. Vou colocar só o 2π. Para quê? Para eu poder simplificar com o outro lado, ó, que é 16π, ó. Então, vou colocar o 2π aqui em evidência, ó. Tá vendo, ó? 2π em evidência, ó, ele está multiplicando aqui. Quem que vai aqui dentro do parênteses? É só pegar aqui, ó, o anterior, original, e dividir pelo fator comum, ó. O que é 2πr ao quadrado dividido por 2π, ó? Cancela o 2π com 2π, sobrou o quê? R ao quadrado, ó. Tá vendo, ó? Lá dentro, mais, sinal de mais. O que é 2πrh dividido por 2π? Não é 2πr, aliás, não é R vezes H, desculpa, ó. 2πrh dividido por 2π, ó. Cancela o 2π com 2π, sobrou o quê? R vezes H, ó. Tá aí, ó. Certinho, que é igual a quem? A 16π. Aí, galera, ó, eu consigo fazer uma simplificação, ó. Quer ver, ó? Eu consigo simplificar aqui, ó. Presta bastante atenção para você entender, ó. Esse π com esse π eu cancelo, ó. Certo, ó? E esse 16 com esse 2 eu divido, ó. Então, vai ficar o quê? 8, ó. Dá para simplificar. Então, resumindo, o que sobrou aqui no primeiro membro? Sobrou R ao quadrado mais R vezes H, que é igual a quem? A 8, ó. Tá vendo, ó? Só que eu tô vendo aqui que H é igual a 3R, ó. Então, onde tem H aqui, eu vou colocar 3R, ó. Tá vendo, ó? H não é 3R, ó. Vou passar aqui uma barrinha aqui, ó, para dividir aqui a coluna. Então, H é 3R, vai ficar, então, o quê, galera? Vai ficar R ao quadrado mais R vezes o quê? 3R, ó. Tá vendo, ó? Então, onde tinha H aqui, eu coloquei 3R. Tranquilo, 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 ó. Agora, vai ficar, então, R ao quadrado mais... O que é R vezes 3R? Não é 3R ao quadrado, que é igual a 8, ó. Certinho, ó. O que é R ao quadrado mais 3R ao quadrado? Não vai dar 4R ao quadrado, que é igual a 8, ó. Tá aí, galerinha. Então, passo 4 dividindo. R ao quadrado é igual a quem? 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2, ó. E aí, se eu quiser só o R, ó, R é igual a raiz quadrada de quem? De 2, ó. Legal? Bom, se o R é raiz quadrada de 2, isso implica, galera, que o H, que é 3R, vai ser igual a quem? A 3 raiz quadrada de quem? De 2, ó. O R é raiz quadrada de 2 e o H, que é 3R, vai ser 3 raiz quadrada de 2. Galera, até aqui, tranquilo? Até aqui, tranquilo? Bacana. Me dá um tranquilo aí no chat, se tiver ok.
Se não tiver, pergunta o que tem para perguntar. Tranquilo, bacana. Então, ó, eu descobri o Rzinho igual a raiz quadrada de 2. Como a altura é igual a 3R, vai ficar, então, a altura igual a 3 raiz de 2. Agora eu quero a área lateral, tá? Vou fazer aqui com um pincel azul, para destacar. Ó. Então, a área lateral vai ser igual a quem? Ó? A área lateral, né, 2πr vezes h, ó. A área lateral, ó, 2π. Quem é o raio? Não é raiz quadrada de 2, ó. Tá aí, ó, raiz quadrada de 2. Vezes h, quem é o h, né? 3 raiz de 2, ó. 3 raiz de 2, ó. Então, a área lateral vai ser igual a quem? Vamos lá, me ajuda a multiplicar aí, ó. 2 vezes 3, 6. Π vezes quem? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. Legal? Então, vezes 2, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Então, finalmente, galerinha, isso implica que a área lateral, ó, que é o que ele quer, 6 vezes 2 vai dar o quê? 12π. Qual que é a unidade, galera? Metros, né? Como é a área, metros quadrados. E tá aí, galerinha, a área lateral desse cilindro, ó, como ele queria aí, ó. Determinado, ó. Vou marcar ela aqui para você não ter dúvida. Tá aí a resposta. Certo? Então, a área lateral é 12π metros quadrados. Tira um print. Tira um print. Fala, Augustão. Fala, Augustão. O que você manda? Pode perguntar, galera. É a hora. Tá aqui, ó. Presta atenção. Acompanha aqui comigo, ó. Ó, presta atenção. Tá vendo 2π aqui, ó? Tá vendo, ó? Ó, tô multiplicando todo mundo, Augusto, ó. 2, a ordem dos fatores não altera o produto, ó. 2 vezes 3, ó, deu 6, ó. O π que estava aqui continua aqui, ó. Π, ó. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, ó, dá raiz quadrada de 4. Tá aqui, ó, que é 2, ó. Aí aqui não ficou 6π vezes 2, então, ó, 6π vezes 2 vai dar o quê? 12π. Então, esse 2π aqui, ó, esse 2 que está aqui na frente, ó, foi multiplicado aqui pelo 3, ó. 2 vezes 3, 6, ó. E o π foi o que sobrou aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2, sobrou 2, ó. 6 vezes 2, 12, ó. 12 o quê? Π. E tá aí. Legal? Bacana, bacana. Mas agora você viu. Show! Qualquer coisa, pergunta. Galera, tira um print e me dá um ok aí. Posso mudar? Tira um print e me dá um ok para a gente fazer o exemplo 3. Legal, Iago. Legal. Bacana. Vamos fazer o exemplo 3. Vamos devagar, galera. Se tiver dúvida, pergunta aí. Tá? Pergunta aí, porque essa é a hora. Uma lata em forma... Ó, exemplo 3, tá? Uma lata em forma de cilindro, galera, acabou de falar aqui, ó. Acabou de falar aqui, ó. Cilindro equilátero. Alguém lembra aí o que eu não posso esquecer quando ele fala em cilindro equilátero? Se eu não lembrar, eu não resolvo o problema. A altura é igual a 2R. Exatamente, Maria. Exatamente. Falou aqui que o cilindro equilátero é a primeira coisa que eu vou lembrar, ó. A altura é igual a 2 vezes quem, galera? O raio, ó. Tá aqui em cima, ó. A altura é igual a 2 vezes o raio. Se eu não lembrar disso, eu não resolvo a questão, tá? Então tá aí, ó. É um cilindro equilátero, tá? E tem altura 10, ó. Então vamos lá, ó. Vamos desenhar um cilindrozinho aqui, ó. Cilindro equilátero. Legal, ó. Vou desenhar ele aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó, cilindro equilátero. Tá aqui a base inferior.
Tá aqui a base superior, ó. Tá vendo, ó? Bacana. Ele falou que a altura é igual a 10, certo? Ó, falou que a altura é 10 e ele quer a área da seção meridiana, ou seja, ele quer a área do corte do cilindro de cima para baixo, ó. Tá aqui, ó. O cilindro vai ser cortado de cima para baixo, ó, e vai determinar o quê? Uma seção, ó. Deixa eu desenhar aqui para você não ter dúvida, ó. Tá aí, ó. Vou cortar, ó, seccionar o cilindro. Aqui. Opa. Escorregou a régua. Então tá aqui, ó. Aí. Aqui o corte, ó. Vendo, ó? Essa aqui, ó, é a base superior e essa daqui é a inferior. E ele quer, galera, ó, ele quer essa área aqui, ó, isso aqui que é a seção meridiana, ó, tá vendo, ó? Isso aqui que é a seção meridiana, é o corte, ó, tá vendo, ó? Essa altura aqui é 10, ó, tá vendo, ó? E eu preciso achar quem? O diâmetro, mas aí tá fácil, não é? Não tá fácil, por quê? Porque ele falou que o cilindro é o quê? Equilátero. Então, a altura é igual a quem? A 2 vezes quem? O raio, ó. Então, isso quer dizer que se o cilindro é equilátero, a altura é 10, o diâmetro aqui, ó, o diâmetro, que é 2 vezes o raio, também vai ser igual a quem? A 10, ó. Certinho? Se ele quer a área da seção meridiana, como é que calcula a área da seção meridiana? Não é base vezes a altura, ou seja, 10 vezes 10. O que é a área da seção meridiana, moçada? Vai ficar, então, 100, né? 10 vezes 10 é 100 centímetros, o quê? Quadrados. E tá aí a área da seção meridiana desse cilindro, que ele me falou que é equilátero. Bacana? Tira um print aí e me dá um ok se tiver tudo tranquilo. Legal? Então, falou de seção meridiana, é o corte de cima para baixo no cilindro. Legal? Ó, cortou o cilindro aqui de cima para baixo, é a seção meridiana. Me dá um okzinho aí, dá um printzinho, me dá um ok. Bacana. Me dá um okzinho bacana aí. Legal, Maria? Depois, galerinha, compartilha esses prints aí entre vocês, tá? Até para ficar melhor para vocês estudarem. Vamos fazer aqui o 4, galera. Vamos fazer o exemplo 4. Tá? Fazer o exemplo 4. Olha para cá, acompanha aqui comigo. Ó, do Enem, tá? Enem 2011. Presta bastante atenção. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar. Por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Legal? Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Legal? Então, cuidado aí quem gosta de alimentar os beija-flores aí nas casas, tá? Cuidado, faz a coisa direitinho, certinho? Então, uma parte de açúcar para 5 partes de água, no calor, trocar de 2 a 3 vezes ao dia aí. Legal? O bom é sempre trocar até mais, até para não fermentar essa água e matar aí o beija-flor. Bom, vamos para o texto.
Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. Legal? O copo tem formato cilíndrico, galera. Ó, o copinho tem formato cilíndrico. E suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. Legal? Tira um print aí desse texto para você ter. Tira um print aí do texto, que eu vou mudar de página. E me dá um ok aí. Me dá um ok. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se ele quer saber isso daí. Legal? Vamos lá. Só um minutinho, Augusto. Então, esse aqui é o texto, tá? Vamos lá, ó. Continuando aqui, ó. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de... E aqui ele falou, ó, utilize o π igual a 3. Galerinha, então tá aí, ele quer o volume. Só que ele quer o quê? Em ml, tá? Cuidado que ele quer em ml. Certinho? Vamos desenhar aqui o reservatóriozinho para não ter dúvida, ó. Tá aqui, ó. É um reservatório cilíndrico, certinho, ó. Vamos desenhar aqui o reservatóriozinho para vocês não ter dúvida, ó. Tá? Tá aí, ó. Então, aqui é um cilindro, como ele falou, ó. Tá vendo, ó? É um cilindrozinho, como ele falou, ó. Tá aqui, ó. Não sei se você lembra, ó. É assim, ó. Aqui tem um biquinho para fora, né? Onde o beija-flor vai colocar o biquinho dele aqui, ó. E normalmente eles colocam uma flor aqui, né? Ó. Não sei se você lembra disso, ó. Não sei se você já viu aquelas vasilhinhas. Às vezes eles colocam uma flor aqui para atrair o beija-flor e colocar o biquinho dele aqui, ó, e beber, tá? O líquido. Mas o reservatório é um cilindro, tá aqui, ó. Aí ele falou que esse cilindro ele vai ter exatamente quem? 10 centímetros de altura, ó. A altura é 10 centímetros, ó. Tá vendo, ó? E tem 4 centímetros de diâmetro da base, ó. Então, o diâmetro é igual a 4 centímetros. Galera, o que eu já falei para vocês? Eu não trabalho com diâmetro, tá? Falou em diâmetro, a primeira coisa que você vai fazer é determinar o raio. Se o diâmetro aqui é 4 cilindros e o diâmetro é 2 vezes o raio, isso quer dizer que 2 vezes o raio é igual a 4. Vou passar o 2 dividindo, o raio vai ser o quê? 4 dividido por 2 vai dar o quê? 2 centímetros. Tá aí, ó. Então, a altura é 10 e o raio da base é 2. Vamos calcular o volume, que é isso que ele quer. Só que lembrar que ele quer em ml, tá? Eu vou calcular aqui primeiro em centímetros cúbicos. Cuidado com isso, ó. Cuidado com isso, ó. Então, vai ficar assim, ó. O que é o volume? A área da base, ó. Vamos lembrar da fórmula. Vezes a altura, ó. Então, volume do cilindro, área da base vezes a altura. Bom, a área da base é πr ao quadrado. Vezes a altura, ó. Então, o volume, galera, vai ser igual a quem? A π. Quem que é o raio? Não é 2, ó? 2 ao quadrado, vezes a altura, que vale quanto? Vale 10, ó. Tá aí, ó. Legal? 2 ao quadrado é 4. Fazendo as continhas, ó. Vezes 10, ó. 4 vezes 10 vai dar o quê? 40, né? Então, vai ficar 40 π. Só que ele falou para utilizar o π igual a 3, ó. Viu aí, ó? Então, utilize o π igual a 3, ó. Então, vai ficar V, que é igual a 40 vezes 3, ó. Que vai dar o quê? Volume vai ser o quê? 120 centímetros cúbicos. Tá, galera? Cuidado, tá? Eu achei o volume em centímetros cúbicos. Agora, vamos lembrar qual é a relação entre ml e o volume em unidades de volume. Vamos lá, ó. A gente sabe o seguinte, presta atenção aqui, ó. Acompanha aqui comigo, ó.
A gente sabe que 1.000 centímetros cúbicos são 1.000 ml, ó. Tá, ó. 1.000 centímetros cúbicos são 1.000 ml, ó. 1 litro em centímetros cúbicos, tá, ó. Então, 1.000 centímetros cúbicos são 1.000 ml, certinho? Isso quer dizer que 120 centímetros cúbicos só pode ser se 1.000 está para 1.000, 120 vai estar para o quê? 120 ml, regrinha de 3, né? Então, a resposta é 120 ml, letra D de denguinho. Tá aí, ó. Letra D de denguinho. Entendeu aí, galera? Ó, descobrimos aí o volume do reservatório do Beija-Flor em centímetros cúbicos e transformamos para ml. Lembrar que 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1.000 ml. 120 centímetros cúbicos é o próprio 120 ml. Tira um printzinho dessa tela aí, me dá um ok. Tira um printzinho dessa tela, me dá um ok. Tira um print. Ok, Maria! Show de bola! Tranquilo, galera? Até aqui. De boa? Tranquilo ou não? Matéria tranquila ou não? De boa, né? Dá para gabaritar aí, hein? Um teste logo, hein? Já vamos pensando nisso. Ó. Já dá para gabaritar aí um teste, né? Então, agora o exemplo 5, galera. Exemplo 5. Presta bastante atenção para você entender. Ó. Um cilindro possui volume igual a 7.850 centímetros cúbicos. Então, ele me deu o volume. Ó. E seu diâmetro mede 10 centímetros. Qual é a medida da altura desse cilindro? Então, vamos desenhar o cilindro. Vamos lá. Ó. Vou desenhar o cilindrozinho aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Tá aqui a base inferior. E tá aqui a base superior, ó. Tá aí o cilindro. Legal? Aí, ele falou que o volume desse cilindro, ó, o volume desse cilindro é 7.850 centímetros cúbicos. É o volume, ó. E ele falou também que a altura desse cilindro, aliás, desculpa, que o diâmetro da base é 10, ó. Então, o diâmetro é igual a 10 centímetros. Galera, já falei para vocês, o cara me deu o diâmetro, esquece, já transforma aqui para raio. Na mesma hora que transforma para raio. Se o diâmetro é 10, 2R é igual a 10. Ou seja, passo 2 dividindo, o raio é 10 dividido por 2, que vai dar o quê? 5 centímetros. Então, o raio da base aqui, ó, o raio é igual a 5 centímetros. Legal, ó? Galera, se ele me deu o volume, é lógico que eu vou trabalhar com o volume para determinar a altura, que é o que ele quer, ó. A altura, H, é o que ele quer, ó. Hzão, ó, ou Hzinho, é a mesma coisa, tá? Então, ele quer a altura. Certinho, ó? Então, vamos lá, ó. Presta atenção. A altura do cilindro. Como é que vai sair aqui, ó? Pelo volume, ó. O que é volume? A área da base vezes o quê? A altura, ó. O que é a área da base? Não é π vezes o raio da base ao quadrado, vezes H, ó. Hzão, Hzinho, tá? É porque eu gosto de escrever H, mas tudo bem, ó. Vou mudar aqui para Hzinho. Certinho? Então, Hzão é igual a Hzinho. Certinho? Olha só, galera. Hzão, Hzinho. Bom, o volume, ele me deu, né? 7.850. O raio, eu acabei de descobrir 5, ó. Π vezes 5 ao quadrado, vezes H. O volume é 7.850. O π, ó, ele mandou usar 3,14. Então, 3,14
14 vezes 25 vezes H, ó. Legal? Então, eu tenho exatamente isso daí, galerinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3,14 vezes 25 e vou passar dividindo, vai ficar só o H, ó. H é igual a quem? A 7.850 dividido por 3,14 vezes 25. Ó. Passei isso aqui dividindo. Ó. Então, finalmente, quem é o H? Vamos fazer continha. Pega a calculadora aí, ó, e vamos lá, vamos fazer continha. Então, 7.850 dividido por quem? 3,14 vezes 25. Fechou parênteses. Dá exatamente, galera, ó, 100 centímetros. Essa é a altura desse cilindro, ó. 100 centímetros. E está aí determinada a altura do cilindro. Então, você observou o seguinte, ele me deu o volume, me deu o diâmetro, a gente achou aqui o raio, eu vim aqui na fórmula do volume, que é a área da base vezes a altura, substituí aqui o volume igual a 7.850, o raio da base igual a 5, ó, tá vendo, ó, raio da base igual a 5, 5 ao quadrado deu 25, vezes o π que ele mandou adotar 3,14, vezes a altura. Peguei isso daqui, como ele queria a altura, ó, peguei 3,14 vezes 25, passei dividindo. Então, ficou 7.850 dividido por 3,14 vezes 25. Dividindo isso daqui, deu 100 centímetros exato, tá? Ah, deve ser, deve ser. Vocês vão ter um feriado agora, né? No dia 7 de setembro, que é segunda-feira, então vocês não vão ter aula comigo. Galera, olha só, deixa eu te falar. Das férias eu não estou sabendo nada. E tem também um recessozinho, tá? Naquela semana de outubro lá tem um recesso de uma semana. Legal? Bacana. Então, tira um printzinho aqui, me dá um ok para a gente fazer o último, para a gente encerrar a nossa aula. Tira um printzinho aqui, me dá um ok para a gente fazer o último exemplo aqui. No teste de vocês só vai cair cilindro. Semana que vem nós vamos trabalhar. Então, estuda bastante para tirar uma nota boa, tá? Bacana? Na próxima teremos, por que não? Por que não? Próxima semana tem aula normal. Não, próxima semana não é feriado, não. Próxima semana é dia 31, galera. O feriado é dia 7 de setembro, tá? Então, na próxima semana, a gente tem aula normal. Bacana? Aí nós vamos resolver todos os exercícios de cilindro. Legal? Então, não deixa de fazer, porque esse bimestre ele é bem rápido. Certinho? Então, não deixa de fazer as atividades. Semana que vem a gente corrige. E no teste de vocês, provavelmente só vai cair cilindro. Certinho? Dá para gabaritar. Bacana? Dá para gabaritar. Olha só. Presta atenção, galera. Último exemplo. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros. Ó. Então, está aqui o raiozinho, ó. Ele me deu aqui, ó, 2 metros. Certinho? E sua altura é 10 metros. Então, ó, o raio é 2 metros. E a altura é 10 metros. Ó. Tá aí, ó, raio da base 2 metros, altura 10 metros. Qual é o volume desse reservatório, galera? Não tem nem para onde correr, né? Bem simples, né, galera? Volume, o que é? Área da base vezes a altura, ó. Certinho, ó? Então, o volume vai ser o quê? Π vezes R ao quadrado vezes H, ó. Então, onde tem R eu vou colocar 2, onde tem H eu vou colocar 10. Ó que moleza, ó. Então, vai ficar π, ó, vezes quem? 2 ao quadrado, ó, vezes a altura, que vale quanto? Vale 10. Ó. Ele falou, ó, para usar o π, ó,
igual a 3,14. Galera, outra coisa, tá? Cuidado com isso. Falou para usar o pi, a gente usa. Certinho? Não falou para usar o pi, deixa a resposta em função de pi. Ok? Ó, falou para usar o pi, a gente usa. Não falou para usar o pi, deixa a resposta em função de pi. Ó. Então, quem é o volume aqui? Ó? Vai ser 3,14 vezes 2 ao quadrado, que é 4, vezes 10, ó, que é a altura. Ó. Pega a calculadora, certinho, ó. Pega aqui a sua calculadora. Então, vai ficar assim, 3,14 vezes 4 vezes 10 é igual, ó, a 125,6 metros cúbicos, ó. Então, 125,6 metros cúbicos. Foi isso que deu aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, 125,6 metros cúbicos. Ó a letra A de Anibão, de amor, de acertou. Bacana, galera? Letra A resposta. Tira um printzinho aí, me dá um ok. Tira um printzinho, me dá um ok. Tira um printzinho, me dá um ok. Bora, galerinha, me ajuda aí. Ok. Augustão, galera, alguém quer que volte em alguma questão? Alguém ficou com alguma dúvida, quer que volte em alguma questão? Ou tá tranquilo? Ok, tudo tranquilo? Bacana, show de bola, show de bola. Galera, vou inverter aqui minha câmera. Cadê? Vou inverter minha câmera. Queria desejar a vocês uma excelente semana, tá? Não deixem de fazer as atividades que eu postei lá para vocês, certinho? É a atividade 9, tá? Do terceiro bimestre. Lembrar que nosso terceiro bimestre começou hoje, certinho? Então, provavelmente, para o teste de matemática só vai cair cilindros, então aproveita aí que a matéria está tranquila, faça as atividades, envia para mim, já ganha essa pontuação, legal? Estuda direitinho para gabaritar o teste e se sair bem aí no terceiro bimestre, legal? Para ficar mais tranquilo aí, ok? Galerinha, ó, abraço do Anibão e até a próxima. Quem quiser tirar alguma dúvida, eu vou estar à disposição já já, só vou interromper aqui a gravação.